Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição de hoje você vai conferir o julgamento de 4 contas públicas. 3 são balanços anuais de prefeituras municipais. O executivo de Novo Santo Antônio recebeu parecer prévio contrário à aprovação. É o TC Notícias desta terça-feira, dia 5 de outubro, que está no ar. Olá, tudo bem? Contas da Prefeitura de Itanhangá são julgadas regulares pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Foram julgadas regulares com recomendações e determinações as contas anuais de gestão da Prefeitura de Itanhangá. O balanço é referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do prefeito Vanderlei Proenço Ribeiro. Ao gestor foi aplicada a multa de 20 unidades padrão fiscal, equivalentes a R$ 660, pela não implementação do sistema de controle interno, conforme determina a Constituição Federal. A multa deve ser recolhida com recursos próprios no prazo de 15 dias. O relator do processo, o conselheiro Humberto Bosaipo, ainda determinou que a gestão do Executivo de Itanhangá aplique integralmente a lei de licitações, que realize levantamento completo do patrimônio, adequando o registro contábil em 30 dias, entre outros, e recomendou que o gestor atente para as normas de contabilidade pública. O conselheiro Humberto Bosaipo também relatou as contas da Prefeitura de Carlinda. Esse processo recebeu parecer prévio favorável à aprovação. E a íntegra você pode conferir no portal do TCE. O Pleno do TCE analisa as contas de governo do Poder Executivo do município de Nova Chavantina. Confira os detalhes na reportagem de Angelina Miqueleto. Esse processo, sob relatoria do conselheiro Domingos Neto, analisou as contas de governo do prefeito de Nova Chavantina, Gersino Caetano Rosa, durante o exercício de 2009. A equipe técnica do tribunal identificou no balanço que houve excesso de arrecadação na prefeitura. Isso porque o valor arrecadado foi 94,66% maior do que o previsto. A receita prevista para o período foi de R$ 25 milhões, mas a arrecadação final chegou quase ao dobro, cerca de R$ 48.625.000. Um superávit orçamentário também pôde ser observado ao se comparar as receitas arrecadadas com as despesas realizadas. A Prefeitura gastou, em 2009, R$ 5.210.000 a menos do que arrecadou. Ressalto ainda que o município de Nova Chavantina cumpriu os índices mínimos de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, na saúde e na valorização dos profissionais do magistério, bem como obedeceu aos limites de gastos com pessoal e com repasse ao Poder Legislativo Municipal. Constatações que fizeram com que o relator do processo, com unanimidade do Pleno, votasse pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação do balanço, mas determinasse a atual gestão que implemente o sistema de controle interno, assunto objeto de defesa feita pelo prefeito durante a sessão plenária. Descumprimento às normas previstas na Constituição Federal faz com que as contas de 2009 de governo da Prefeitura de Santo Antônio do Leste receba parecer prévio contrário à aprovação. O balanço do Executivo de Santo Antônio do Leste, gestão do prefeito Reinaldo Coelho Cardoso, demonstrou que em 2009 a Prefeitura aplicou apenas 50,22% dos recursos municipais no Fundo de Manutenção e Desempenho da Educação Básica, o Fundeb, descumprindo com um mínimo constitucional de 60%. Outro ponto desfavorável constatado pelo relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, que na sessão teve seu voto lido pelo auditor substituto Isaías Lopes da Cunha, foi o fato da gestão ter ultrapassado o limite máximo de 54% previsto pela legislação para gastos com pessoal. Durante o exercício, o Executivo gastou cerca de R$ 500 mil a mais do que arrecadou, apresentando um resultado orçamentário deficitário, assim como disponibilidade financeira insuficiente de quase R$ 232 mil.
Diante disso, o Pleno votou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação, com recomendações à Câmara Municipal para que determine ao Executivo a correção das irregularidades constatadas no processo, além da remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso. Em relação ao resultado das políticas públicas, com o intuito de garantir a dignidade da pessoa humana, sendo este um dos fundamentos do Estado democrático, alerta o prefeito que utilize a atuação positiva na educação e saúde para aperfeiçoar ainda mais tais resultados. Por isso, e considerando que os tribunais de contas devem ter um papel preponderante e decisivo na guarda da coisa pública e na fiscalização do cumprimento da legislação constitucional e infraconstitucional, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas de 2009 do Fundo de Previdência de Lambari do Oeste. Esse processo foi considerado irregular e o gestor foi multado. A íntegra do processo você confere no site tce.mt.gov.br. Já as contas da Câmara de Vereadores de Vila Rica foram julgadas regulares, mas com recomendações e determinações legais. Confira os detalhes na reportagem. Sob a administração do vereador-presidente Gilney Antônio Momo, a decisão dos conselheiros do TCE pela regularidade das contas de 2009 do Poder Legislativo de Vila Rica foi unânime. Durante a avaliação das contas, o TCE identificou que a Câmara gastou com folha de pagamento 53,60% da sua receita, não ultrapassando o máximo permitido de 70%. O relator desse processo, o conselheiro Domingos Neto, fez determinação ao gestor para devolver com recursos próprios quase R$14 mil por conceder indevidamente aos vereadores recomposição salarial. Além disso, foi aplicado ao presidente Gilney Momo multa de R$ 3.900 devido à globalidade de erros encontrados nas contas. Os conselheiros ainda recomendaram à atual gestão que aprimore as ferramentas gerenciais da Câmara, buscando a eficácia do controle interno e maior rigor na observância aos preceitos da Lei 4.320 de 64. Nós ficamos por aqui. O TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, volta amanhã neste mesmo horário. Essa edição ainda está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.